Então, avançando aqui para a segunda parte da nossa aula, tá bom, galerinha? Chegamos então à Ética de Aristóteles, que era o ponto principal da nossa aula, mas que era importante que a gente frisasse aquelas diferenciações entre ética e moral, beleza? Então, chegamos à Ética de Aristóteles, e a Ética de Aristóteles ela é um aspecto do seu pensamento que é mais cobrado no Enem, tá bom? Costuma cair bastante questões sobre a ética, mas é importante a gente entender que Aristóteles não vai ser o primeiro filósofo a ter uma grande sacada ética, uma proposta ética, um sistema de pensamento ético, né? De propor um comportamento ético. Não. O primeiro a colocar no centro das reflexões filosóficas a importância da ética vai ser Sócrates, Sócrates ali do período socrático, né? O professor e o mestre de Platão vai ser Sócrates, porque ele vai colocar ali no centro das reflexões filosóficas, no período antropológico, as questões relativas ao homem, né? Os valores humanos, do justo, do injusto, do que é bom, do que é correto. E é por isso que Sócrates é considerado o pai da ética, por ele ter sido um dos precursores a chamarem a atenção para a importância do ethos, da ética. Tanto é que Sócrates foi condenado a beber veneno, né, a tomar veneno, porque a gente pode entender, né, essa cena, esse episódio da história da filosofia, porque Sócrates teria sido o primeiro, né, um cidadão ateniense ali, que teria proposto uma ética, né, que batia de frente com os valores morais daquele período da Atenas, perdão, ali do século V a.C. Então, quando ele propõe uma nova forma de refletir, de pensar as coisas, que refletiu até mesmo sobre o modo político, de crenças ali daquele período. Então, a gente consegue entender que a proposta ética socrática talvez possa ser compreendida como uma forma que se chocou ali com as leis morais e os costumes atenienses ali daquele período, e por isso ele teria provocado a ira ali de poderosos políticos até então daquele período da Grécia Antiga. Ponto. Mas agora voltando à ética aristotélica, é importante que a gente compreenda primeiramente esses três pontos que eu coloquei para ti no slide da sua ética, tá bom? Quando a gente fala de ética aristotélica, a gente também fala de uma ética teleológica. Teleológica que vem de teleologia. Não confundam, atenção, teleologia com teologia. Teologia é uma coisa e teleologia é outra coisa. Teleologia, ética teleológica, vem do grego telos. Aquilo que possui uma finalidade, um fim, né? Possui uma finalidade com as suas ações. E Aristóteles dizia, né, que tudo o que existe, tá bom? Tudo que possui uma existência possui um telos. Tudo que possui que é ser vivo ou não, possui um telos de existência, possui uma finalidade de existência. E como tudo possui uma finalidade, as próprias ações humanas possuem esse telos, possuem uma finalidade. E por isso, a ética aristotélica, enquanto uma sabedoria prática, é a ação orientada pela razão que visa um fim último, ou seja, uma finalidade última, que é o bem supremo, que Aristóteles vai dizer que é a felicidade plena. Ou seja, todas as nossas ações, né, enquanto uma sabedoria prática, ou mesmo nossas ações, elas visam um fim último, que Aristóteles vai dizer que é o bem supremo, ou seja, a felicidade plena. Por isso que a gente costuma associar a ética aristotélica à felicidade, porque ele vai também estabelecer ali um importante tratado sobre a felicidade, o que Aristóteles queria dizer com felicidade naquele período. E é importante, pessoal, que vocês prestem bastante atenção, que quando a gente fala em felicidade aqui, felicidade plena, a gente não está falando de momentos alegres, circunstanciais, prazerosos, ou aquilo que nos dá alegrias momentâneas, como os bens materiais, enfim, um prato de comida bem gostoso, ou sei lá, aquilo que tu mais gosta de fazer naquele momento. Não se trata desse tipo de alegria, de felicidade, pequenos momentos alegres, mas de uma felicidade plenamente, tá bom? Uma felicidade plena, que transborde qualquer
qualquer alegria material ou momentânea, né? É esse o tipo de felicidade que Aristóteles está querendo chamar a atenção aqui. Nós já vamos entender por que ele faz essa distinção. Primeiro que a gente tem que entender que felicidade aqui, ela vem do grego antigo, né? Eudaimonia. Eudaimonia queria dizer vida boa, né? Uma vida boa, segundo Aristóteles, é uma vida plenamente feliz. E uma vida plenamente feliz é uma vida virtuosa, ou seja, uma vida orientada por virtudes. Ou seja, quando você já percebe que a gente já está falando de virtudes, falamos de felicidade, falamos de finalidade e ética aristotélica, ou seja, nós já estamos fazendo aqui uns paralelos dessas palavras que são palavras centrais e palavras-chave que tu pode estar anotando aí para depois poderes recapitular sobre a ética aristotélica. Né? Mas o que é a virtude? Qual é essa vida virtuosa que Aristóteles está falando? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma distinção, tá bom, pessoal? Entre a virtude propriamente grega, né, que Aristóteles está empregando, de uma virtude que vai ser utilizada século depois, por exemplo, por Maquiavel. Né? Maquiavel vai utilizar a virtude ali do termo que vai derivar do latim, que era virtu, né? Vai ser um tipo de virtude ali proposta por Maquiavel, mas aqui a gente está falando de uma virtude no sentido grego, que é o sentido arete, né? No sentido muito corrente ali na Grécia Antiga e que não vai ser diferente para Aristóteles. Quando ele pergunta o que é a virtude, quando ele nos diz o que é a virtude, é nesse sentido de arete, que é aquilo que torna algo exatamente aquilo que é ou deve ser. Prestem bastante atenção, porque quando eu te perguntar mais uma vez o que é a virtude, segundo Aristóteles, tu já sabe que é aquilo que torna algo exatamente aquilo que é ou deve ser. Né? Ou seja, vamos para exemplo que é melhor para compreender. Ora, a virtude da tesoura é cortar bem. A virtude do lápis é escrever bem. A virtude da laranjeira é gerar bem laranjas. Ou seja, a virtude, né? Tudo aquilo que cumpre a função para aquilo que determinada coisa existe, ela cumpre algo segundo as suas virtudes, aquilo para qual ela foi criada, né? Por exemplo, qual é a virtude do arquiteto? É construir bem. A virtude do advogado é advogar bem. A virtude do aluno é estudar bem. Estou pegando aqui outros exemplos, vocês podem pensar em outros exemplos. Aí tudo aquilo que realiza bem a sua função está cumprindo algo de acordo com as suas virtudes. Tá bom?